Vamos falar um pouco de viscosidade. A viscosidade no nosso dia a dia, quando a gente vê, a gente olha ela como se fosse uma força de arrasto. Por exemplo, um objeto se deslocando no ar, caindo, a gente vê que ele sofre um arrasto devido ao ar. Uma substância também, quando é jogada dentro de um pote que tem óleo, esse objeto vai caindo devagarinho, então ele está sofrendo um arrasto. Esse arrasto que é sofrido a gente chama de viscosidade. Então, é algo que está muito presente no nosso dia a dia. A viscosidade, ela se apresenta nos líquidos de várias formas. Nós vamos considerar aqui a forma mais simples, que é a forma em que os fluidos eles se comportam, eles são bem comportados, são chamados fluidos newtonianos. Existem fluidos que são bem mais complicados, que não obedecem a essa lei, mas nós vamos considerar aqui fluidos bem comportados, que são os fluidos newtonianos. Se nós considerarmos o caso, nós temos aqui um fluido, temos aqui o eixo Z, e o que acontece? As camadas desse fluido, a velocidade com que essas camadas se deslocam, nós botamos aqui os vetores, ó, que é o x, a velocidade, com a altura z, a velocidade varia linearmente, como é mostrado aqui. Ó. Nesse caso muito específico, a força que nós temos que fazer aqui, vamos supor que aqui tem uma placa. Nós vamos deslocar essa placa utilizando uma força. Nós vamos puxar aqui com uma força F. Nesse caso específico em que a velocidade de fluido, ou seja, o fluido, as camadas de fluido, elas vão se deslocar lateralmente, né? Elas vão se deslocar lateralmente, meio que se deslizando uma camada sobre a outra, só que a velocidade das camadas, ela varia linearmente com a profundidade ou a altura, né? Então, nesses casos específicos, essa força vai ser dada por essa expressão. Ou seja, nós vamos pegar a velocidade na direção x, o eixo aqui é o eixo x, tá? E dividindo pela altura z, onde a altura z é medida a partir do fundo aqui, que seria o zero, e multiplicar pela área, porque quanto maior for essa área, maior vai ser a força que vamos ter que atuar para poder deslocar esse fluido. E essa força vai depender, ou seja, a força ela é proporcional a essa velocidade lateral da placa, ou seja, se você quer imprimir uma velocidade maior, você tem que imprimir uma força maior na placa, não tem jeito. E essa força vai se transmitir para as placas de fluido que estão logo abaixo. E inversamente proporcional ao Z, né? Inversamente, por quê? Quanto maior for essa altura aqui, ó, mais fácil vai ser para você deslocar. Quanto menor for essa altura, mais difícil vai ser para você deslocar esse fluido. E entra aqui uma constante eta. Essa constante eta é a constante de viscosidade. Por quê? Esse fluido pode ser um líquido, água, ou pode ser um mel, ou pode ser um óleo. Então, essa força que nós temos que aplicar nessa placa para produzir esse deslocamento é proporcional a essas grandezas. Note, então, essa força F, ela é proporcional à velocidade, ou seja, quanto mais velocidade você quer imprimir na placa para transmitir essa velocidade para as outras placas do fluido, maior é a força que você tem que imprimir. Quanto maior for essa distância aqui, ó, que você tem entre as placas, menor vai ser a força. Então, quanto maior for a altura, mais fácil é para você deslocar. Quanto menor for a altura, mais difícil é para você deslocar. E entra a constante eta, que é a constante de viscosidade. Com isso, nós temos uma força, uma lei que expressa esse fluido. Quando o fluido obedece a essa lei, nós chamamos desse fluido de fluido newtoniano, porque essa lei é a lei de Newton para a viscosidade. Muitos fluidos não obedecem a essa lei. Agora, se nós formos num caso mais complicado, vamos supor que essas camadas, a velocidade, se você puxa a camada de cima,
você puxa a camada de cima por meio de uma força, a velocidade não se transmite para as camadas de baixo de maneira que a velocidade seja linear. Vamos supor que nós temos aqui a situação, nós temos um fluido, e na realidade, quando você puxa a camada de cima com determinada velocidade, as camadas de baixo, a velocidade varia assim, ó. Começa aqui em cima acompanhando muito bem, a camada foi puxada, mas depois vai diminuindo muito rápido. A ponto que aqui embaixo, as camadas que estão aqui embaixo se movimentam muito pouco, ou seja, é uma parábola. Ou pode ser ainda, inclusive, mais complicado ainda. Neste caso, fica mais difícil saber como que essa velocidade varia com a altura do fluido. Então, nós temos que chegar a um outro resultado. E aí, uma pergunta importante é o seguinte: como é que essas velocidades se transmitem de uma camada para outra, né? Nós temos aqui a placa, e quem é puxado, na realidade, é a placa. Quem é puxado é essa placa de cima por meio dessa força. Uma força externa vem aqui e puxa essa placa. Aí a pergunta que a gente poderia fazer é como que ela ganha uma velocidade? Como é que essa velocidade se transmite para as placas inferiores, até chegar aqui na base, na última placazinha próxima à superfície? Nós temos que lembrar que quando essa placa é puxada, ela puxa as partículas que estão próximas a ela. Então essas partículas ganham velocidade. E essas partículas, elas podem eventualmente descer e atravessar e ir para uma outra placa. Então essas partículas, elas estão rápidas, porque elas ganharam quantidade de movimento em cima com o puxão, aí elas descem. Quando elas descem, elas entram numa região de menor quantidade de movimento. Elas descem e as partículas que estão aqui próximas, elas sobem. Então, partículas que estão rápidas descem, partículas que estão lentas sobem. E aí vai acontecendo esse movimento continuamente. Partículas que estão lentas em uma placa sobem, partículas que estão rápidas na placa superior descem. Isso acontecendo em todas as placas. Com isso, o que acontece? As placas de baixo agora vão ganhando partículas que estão mais rápidas do que as que já estavam ali, e com isso a placa ganha quantidade de movimento. Aos pouquinhos a placa vai ganhando quantidade de movimento nessa troca de partícula. Então a viscosidade nos fluidos é isso. São partículas que estão nas placas mais rápidas, que atravessam e vão para placas que estão mais lentas, e partículas que estão lentas sobem e vão para placas que estão mais rápidas. Com isso, a placa superior que está mais rápida, ela vai ficando mais lenta, porque ela perde quantidade de movimento, e a placa de baixo vai ganhando quantidade de movimento. Uma outra maneira de ver isso é também o seguinte: quando a placa de cima é puxada, ela puxa a placa que está próxima a ela, vai junto. E vamos lembrar que pela terceira lei de Newton, a placa de baixo puxa ela no sentido contrário. Então é isso, é lei de ação e reação. A placa de cima é puxada para frente, a placa logo que está abaixo, que não é puxada pela força externa, é puxada por ela para frente. Ela puxa, e com isso o líquido de baixo atua com uma reação a essa força, ou seja, ela está sendo puxada, então a placa de baixo reage a essa força e acaba sendo puxado junto. Okay? Então é um par de ação e reação e a troca entre as partículas, né? Partícula rápida desce, uma partícula lenta sobe, com isso a placa de baixo ganha quantidade de movimento e a placa de cima está perdendo. Então, com isso, a placa de cima não consegue acompanhar o puxão e ela acaba tendo que ser puxada de novo, enquanto que a placa de baixo vai ganhando quantidade de movimento e assim todas as plaquinhas do líquido vão se movimentando. Quando esse movimento é tal que a velocidade das placas varia linearmente, a expressão, a lei que rege a força, essa força aqui, é dada por essa expressão. Agora, no caso geral, em que isso não acontece,
nós vamos ter que ver como que essa velocidade varia com a altura. Então, no lugar de U de x e z, vai entrar a derivada da velocidade U, nós estamos chamando de U aqui a velocidade, com a altura dz. Nós vamos ter que ver para cada alturazinha aqui, para cada fatiamento aqui, como que a velocidade está se comportando para cada um. Então, com isso, entra a derivada de U com relação a z nessa expressão. Então, nós chegamos nessa expressão geral, onde mostra o módulo dessa força. Note que essa força é uma força que puxa lateralmente, então é uma força que nós chamamos de força de cisalhamento. Não é uma força, por exemplo, que empurra o líquido para baixo. É uma força que empurra o líquido lateralmente. Então, é a força que a gente chama de força de cisalhamento. E nós podemos escrever do lado de cá, entra a derivada de U com relação a Z, e nós podemos dividir aqui pela área, onde Fx por A é a força de cisalhamento por área, e esse du dz, de novo, é o gradiente da velocidade na direção normal às placas. Então, a placa está na horizontal e essa derivada te dá a informação de como que a velocidade varia perpendicular à placa, ou seja, na direção vertical. A placa está na direção horizontal e essa velocidade está variando na direção vertical, porque à medida que a altura vai variando, a velocidade com que as placas se deslocam é diferente. Essa expressão é conhecida como lei da viscosidade de Newton. É uma expressão que exprime a lei da viscosidade de Newton. E os líquidos que obedecem a essa lei são chamados de líquidos newtonianos. Aqui nós temos nessa tabela a viscosidade para alguns materiais a temperatura de 15 graus Celsius, temperatura bem baixa. Nós temos aqui o hélio, o neônio, o hidrogênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono e o metano. Então, nós vemos aqui, o coeficiente de viscosidade do hélio, por exemplo, é bem baixo, enquanto que a viscosidade do metano é bem alta. Então, praticamente, o hélio não exprime viscosidade nenhuma. De fato, nós vamos ver, quando nós estudarmos transições de fase, que o hélio, dependendo da temperatura, ele tem uma fase que é superfluida. O que é uma fase superfluida? Uma fase superfluida é aquela que não tem viscosidade nenhuma. Então, essa baixa viscosidade dele tem a ver com essas propriedades. Então, os fluidos não newtonianos, eles têm um comportamento bem mais complexo e não linear, tá? Aquela expressão que nós obtivemos é muito simples. Então, entre os exemplos que se enquadram dentro desses fluidos não newtonianos, nós temos suspensões coloidais, emulsões e géis, e nós temos o próprio sangue, ketchup, amido, tintas e o petróleo. E o coeficiente de viscosidade desses fluidos não são constantes. Então, é uma outra complicação, né? Então, nós temos que determinar, dependendo o coeficiente de viscosidade pode variar ao longo do material também. Então, não é uma constante.